Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Comissão Europeia concede aprovação final para o uso emergencial da vacina da Moderna contra a Covid-19. Ministério do Meio Ambiente diz ao STF que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não é omisso no combate ao desmatamento no Brasil. Com hospitais lotados, ambulâncias de Los Angeles, nos Estados Unidos, não transportarão pacientes com poucas chances de sobrevivência. Temporal causa estragos, derruba árvores e arranca telhado de loja em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Chefe da OMS se diz decepcionado por China não autorizar a entrada de especialistas em coronavírus. O jogador de futebol Marcinho vai responder por duplo homicídio culposo de professores atropelados. A perícia aponta que o carro estava a mais de 60 km por hora. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A Comissão Europeia concedeu hoje a aprovação final do uso emergencial da vacina da Covid-19 à Moderna. Mais cedo, a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, já havia aprovado o uso. Agora, os 27 países da União Europeia poderão começar a imunizar suas populações com a vacina. A expectativa é de que o processo comece na próxima semana. A vacina é a segunda aprovada no bloco, que adquiriu 80 milhões de doses e tem a opção de comprar mais de 80 milhões, levando o total a 160 milhões. O imunizante é aplicado em 2 doses e a população da União Europeia é de cerca de 450 milhões de pessoas. Mas o bloco também já garantiu 300 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech, primeira aprovada na União Europeia e que também é dada em 2 doses. O imunizante começou a ser aplicado na maioria dos países no dia 27 de dezembro do ano passado. O último a começar hoje foi a Holanda. Uma diferença entre as 2 autorizações de uso é que a Moderna solicitou aprovação para maiores de 18 anos, enquanto a aprovação da Pfizer é para maiores de 16 anos. Além da União Europeia, a vacina da Moderna também já foi aprovada para uso nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel. Na última segunda-feira, a empresa afirmou que teria condições de produzir nesse ano 600 milhões de doses de vacinas. O número representa 100 milhões de doses a mais do que a meta anterior, que era de 500 milhões de doses. Ambas as vacinas usam moléculas de RNA para fazer com que as células humanas produzam imunidade ao espinho do coronavírus e assim evitar que ele consiga se fixar nelas. As 2 empresas usaram uma formulação ligeiramente diferente que resultou em requisitos diferentes de armazenamento refrigerado. 70 graus abaixo de zero para a Pfizer e 20 graus abaixo de zero para a Moderna. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério do Meio Ambiente afirmou ao Supremo Tribunal Federal que não há omissão por parte do ministro Ricardo Salles no combate ao desmatamento e que a pasta vem fielmente exercendo sua missão institucional de formulador da Política Nacional do Meio Ambiente. O Ministério prestou informações ontem por determinação da ministra Carmen Lúcia, que decidirá sobre uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade. Na ação, o partido aponta falhas do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento, como a execução total do orçamento para o setor e a apresentação de planos de contingência para reduzir o desmatamento pelo menos ao nível do verificado em 2011. Em resposta ao Supremo, a área técnica do Ministério afirmou que a pasta não tem competência para determinar atos fiscalizatórios na Amazônia e que a execução orçamentária do setor no ano passado foi a melhor desde 2017. Segundo o parecer, entre a administração central e a administração indireta não existe subordinação, mas apenas controle por supervisão ministerial. Dessa forma, os atos executórios, conceito que abarca a fiscalização e atos que materializem o dever-poder de polícia ambiental, são alheios ao círculo competência deste Ministério Ambiental. O Ministério ainda afirmou que envidou esforços para reunir inúmeros agentes públicos que pudessem atuar na atividade repressiva no bioma amazônico. A pasta também apresentou ao Supremo uma análise feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apontando que a pandemia do coronavírus impactou a fiscalização.
Dados do Instituto indicam que no ano passado foram feitos 3.729 autos de infração no valor de R$ 1.300.000 e 1.209 embargos de área. Os técnicos afirmaram que Ricardo Salles decretou estado de emergência ambiental em áreas críticas, incluindo a Amazônia, viabilizando a contratação de brigadas federais para combate a incêndios florestais. Bom, vamos à próxima notícia. Ambulâncias de Los Angeles, segunda maior cidade dos Estados Unidos, foram orientadas a não transportar pacientes que tenham poucas chances de sobrevivência, segundo informou a imprensa americana na última segunda-feira. Segundo o jornal Los Angeles Times, isso ocorre porque falta suprimento de oxigênio disponível nos hospitais da região devido à superlotação de pacientes com coronavírus. As autoridades locais pedem que o sistema de saúde se concentre nos pacientes com maior chance de sobrevivência. O governo da Califórnia estima que a situação vá piorar nos próximos dias com a disseminação do coronavírus nas festas de fim de ano. A presença da nova variante, que os cientistas dizem ser mais transmissível, aumenta a preocupação. De acordo com o jornal, a Agência de Serviços Médicos de Emergência da cidade emitiu diretrizes que pedem às equipes de atendimento nas ambulâncias que economizem e forneçam oxigênio apenas a pacientes com saturação menor que 90%. Além disso, o documento diz aos profissionais para não levarem aos hospitais pessoas com virtualmente nenhuma chance de sobrevivência. Isso inclui pacientes que sofreram paradas cardiorrespiratórias e não responderam às primeiras tentativas de reanimação. Ou seja, as equipes deverão declarar a vítima morta no local do atendimento sem que ela seja levada ao hospital para uma segunda tentativa com a ajuda de aparelhos. A supervisora do condado de Los Angeles, Hilda Solis, disse à emissora americana CNN que os trabalhadores de saúde estão doentes e exaustos física e mentalmente. O condado de Los Angeles acumula 10.850 mortes por coronavírus desde o começo da pandemia, segundo informa a Universidade Johns Hopkins. São mais de 827 mil casos do coronavírus somente na segunda maior cidade do estado americano. Bom, vamos à próxima notícia. Uma ventania seguida de chuva forte causou estragos e assustou moradores de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, ontem. Postes e árvores caíram e até um telhado de cerca de 2 toneladas foi arrancado e arrastado. Não há informações sobre feridos. O telhado era de uma oficina de motos. A estrutura foi arrastada por mais de 100 metros e foi parar em cima de uma loja de artigos religiosos. As funcionárias da loja correram e não foram atingidas. No Jardim Paraíso, muitas casas foram destelhadas. Moradores relataram que viram um redemoinho levar pedaços de galhos e madeiras. Várias casas da região ficaram sem energia elétrica, que foi restabelecida durante a manhã de hoje. Bom, vamos à próxima notícia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou ontem que está muito decepcionado com a China porque o país ainda não autorizou a entrada de uma equipe de especialistas internacionais para analisar as origens do coronavírus. Os primeiros casos de coronavírus no mundo foram reportados pelas autoridades chinesas, a OMS, no dia 31 de dezembro de 2019. Esses registros vieram na cidade de Wuhan, a primeira a sofrer um surto do coronavírus. Todos os primeiros diagnósticos estavam relacionados inicialmente ao mercado que vende animais selvagens mortos para o consumo humano. No entanto, os cientistas ainda não conseguiram confirmar se realmente o coronavírus saltou de um animal para o homem nesse estabelecimento ou se o patógeno já circulava antes a partir de outra origem. O mercado, nessa hipótese, teria servido como um super disseminador da Covid-19 pela aglomeração de pessoas. As análises da origem dos primeiros casos são importantes para entender melhor o novo coronavírus e traçar estratégias para prevenir o surgimento de novas doenças que possam causar epidemias ou pandemias. Uma hipótese levantada nos Estados Unidos em abril é de que um funcionário se infectou com um vírus em um laboratório que estuda patógenos do tipo em Wuhan. De lá, sem querer, esse cientista teria disseminado a Covid-19. Entretanto, o governo chinês e os representantes do laboratório negam a versão. Bom, vamos à próxima notícia.
O delegado responsável pela investigação da morte por atropelamento de um casal de professores, Alan Luchardo, afirmou hoje que o jogador de futebol Marcinho estava a uma velocidade maior do que a alegada na hora do acidente na noite do dia 30. Segundo o delegado, o ex-atleta do Botafogo responderá por duplo homicídio culposo quando não há intenção de matar. Alexandre Silva de Lima morreu na hora. A mulher dele, Maria Cristina José Soares, ficou uma semana internada e morreu ontem. Em depoimento, na última segunda-feira, Marcinho afirmou que dirigia a 60 km por hora e que tentou desviar do casal. Testemunhas já tinham contestado a versão do jogador, afirmando que o Mini Cooper estava em alta velocidade e costurando o trânsito. Hoje, 4 testemunhas da defesa de Marcinho foram depor. Elas não estavam na hora do acidente e disseram que o atleta tinha saído de uma confraternização. Alexandre e Maria Cristina eram professores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, o Cefet. Eles atravessaram a Avenida Sernambetiba no Recreio dos Bandeirantes, na altura do número 17.170, quando foram atingidos pelo carro de Marcinho, modelo Mini Cooper. O casal saía para a praia, onde havia colocado flores para Iemanjá na véspera do Réveillon, segundo parentes. Internada em estado grave, ela passou por várias cirurgias e chegou a receber a notícia da morte de Alexandre. Na manhã de hoje, Maria Cristina piorou e foi entubada. No início da noite, não resistiu e morreu na hora. Testemunhas que viram o ex-lateral do Botafogo atropelar o casal contestaram a versão do jogador em depoimentos à polícia. Marcinho tinha afirmado que estava em baixa velocidade e que tentou frear e desviar das vítimas. Ele disse também que não prestou socorro porque temeu ser linchado. Uma das testemunhas diz que ele estava em alta velocidade, costurando no trânsito, que o trânsito estava moderado e que permitia a chegada das vítimas de segurança no outro lado da rua. Outra testemunha também disse que a velocidade era alta e que Marcinho tentou evitar policiais após o atropelamento. Uma outra pessoa ouvida pelos investigadores afirma que Marcinho passou de novo por cima de uma das vítimas ao tentar fugir do local e que o jogador poderia ter pedido ajuda para a polícia, mas fugiu. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!